Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Para mim, um grande desafio e um enorme prazer poder trazer novamente a mensagem do Senhor à igreja. Essa manhã estive na reunião, na eleição da SAF, e falei com as mulheres que eu nunca em toda a minha vida imaginei que eu pudesse estar aqui no púlpito podendo pregar para a igreja, né? Já é a quarta vez, se eu não me engano, que eu estou aqui. Então, missão dada é missão cumprida, né? Eu não me acho um grande pregador, na verdade eu nem sei falar muito bem, mas o Senhor nos usa para transmitir a sua palavra. Muito bem, convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Lucas, capítulo 18. Estarei fazendo a leitura dos versículos 18 ao versículo 30. Lucas 18, do 18 ao 30. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Bondoso Deus, usa a minha vida neste momento para que possamos, ó Pai, transmitir a Deus, para que o Senhor possa transmitir, ó Pai, a Tua palavra aos Teus filhos, ó Deus. É o que lhe peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ter braços é algo extraordinário. É possível não darmos o devido valor que eles têm, mas pense o que você pode realizar todos os dias com os seus braços. Você se veste pela manhã, você escova os seus dentes, você abraça os seus familiares, você coloca o bilhete do metrô na catraca, almoça, vira as páginas de um livro, mexe no seu celular. O dia inteiro você se utiliza dos seus braços. Nós dependemos dos nossos braços. Entretanto, provavelmente, você conseguiria se virar somente com um dos seus braços. Nós poderíamos até sobreviver sem nenhum deles, mas, convenhamos, isso não seria algo que nós gostaríamos que acontecesse. Pensando assim, eu quero contar a história de um alpinista extremamente experiente de nome Aron Helston, que provavelmente não concordaria com o que eu acabei de dizer. Este homem sabe que algumas coisas são mais preciosas do que o seu braço. Num dia muito frio de maio de 1993, Helston estava fazendo uma escalada pelos canyons dos Estados Unidos, aqueles desertos rochosos que nós vemos nos filmes de faroeste. Helston era um alpinista experiente e já havia 2 meses antes experimentado as suas parcelas de perigo. Para os irmãos terem uma ideia, 2 meses antes desse fato que eu vou contar, ele havia passado por uma terrível avalanche
onde ele havia sido coberto até o pescoço de neve. Ele não só se livrou desse problema, como ele também salvou o seu amigo que ali estava com ele. Mas, naquele sábado de maio, Halston escala através de uma garganta de aproximadamente 1 metro e durante essa escalada ele tem o seu braço preso por uma pedra de aproximadamente 400 quilos presa ao seu braço e comprimindo ele através da parede daquele cânion. Halston tenta liberar o seu braço, mas ele percebe que é inútil, que o seu braço não vai se soltar dali. E em certo momento daquela noite ele percebe também que gritar vai ser inútil, porque ninguém vai ouvi-lo. E as horas se passam, os dias se passam, e na terça-feira ele fica sem água. Na quinta, Halston percebe que irá morrer se ele não tomar alguma medida drástica. E ele, utilizando do seu braço livre e dos seus dentes, ele prepara um torniquete com as alças da sua mochila e numa manobra repentina, torcendo o seu corpo com violência, ele começa a partir os ossos do seu braço. E, utilizando-se de um canivete cego, ele começa a rasgar a sua pele, os seus nervos, os seus músculos, e com o alicate que está junto com ele, ele começa a rasgar os seus tendões. Halston consegue soltar-se daquela pedra que comprimiu o seu braço. Toda essa operação durou cerca de 1 hora. Halston deixa o seu braço preso naquela parede, escala uma montanha e encontra alguns alpinistas que o socorrem rapidamente. Este homem, meus irmãos, continua vivo até hoje e continua praticando escaladas. E é interessante que há muitas lições a serem aprendidas sobre essa história. A primeira é: nunca escale sozinho um lugar deserto. Ainda assim, meus irmãos, a moral desta história que eu queria que vocês tivessem é que há momentos em que a sabedoria nos cobra o sacrificar de algo extremamente valioso, mesmo que em outras circunstâncias isto seja algo bom. Não resta dúvidas, meus irmãos, que este homem fez a decisão correta. Os braços são tremendos, como eu disse, mas eles não são mais valiosos do que a nossa própria vida. E assim como os braços, meus irmãos, o dinheiro e as posses materiais também são coisas boas, são dádivas de Deus a serem desfrutadas. Em certos momentos podemos até dizer serem necessárias para que nós possamos viver neste mundo. O que nós cristãos percebemos é que quão facilmente todas essas coisas ou sonho de coisas nos mantém presos a uma parede, ameaçando a nossa alma. Aliás, eu quero colocar isso nas seguintes palavras: você não é um cristão se você ama as suas coisas mais do que a Deus. E no texto que lemos, meus irmãos, observamos outro jovem que também fica preso a uma parede de penhasco. Mas não é uma pedra arredondada que o mantém preso. Foi a sua riqueza. E o problema, meus irmãos, é que este jovem, ele não se dá conta disso. Aquele jovem, ele queria saber o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. Nós não sabemos se aquela pergunta daquele jovem era uma pergunta sincera. Obviamente, aquele jovem estava extremamente satisfeito com o seu desempenho religioso. Ele não adulterava, ele não mentia, ele não roubava, ele não matava. A ficha dele era extremamente limpa. A questão é que aquele jovem por fora era tão bom quanto eu e você. Talvez aquele jovem fosse até melhor do que eu e você. Some todas as coisas boas que você já fez, todas as vezes que você obedeceu a Deus, multiplique por 2 e certamente seria em grande probabilidade aquele jovem. Mas a resposta de Jesus àquele jovem certamente não era algo que ele gostaria de ouvir.
Certamente ele gostaria que Jesus demonstrasse algum apreço por ele, falasse: rapaz, você realmente é santo, um bom trabalho. Ou que talvez Jesus o corrigisse: olha, em certo momento da sua vida você proferiu uma certa mentira. Mas Jesus, meus irmãos, simplesmente ignora a conformidade exterior daquele jovem e, em lugar disso, ele foca a atenção no seu coração. Acontece, meus irmãos, que faltava alguma coisa para aquele jovem. Ele era possuidor de muitos tesouros neste mundo, era rico, da classe média alta, alguém de extrema importância, um filho de um político talvez, um filho de um empresário, alguém de extrema importância naquela época. Mas Jesus disse àquele jovem que se ele quisesse um tesouro no céu, isto é, a salvação, ele tinha que renunciar às suas coisas. Não dava para ter ambos, a riqueza e o reino de Deus. E aí eu pergunto, meus irmãos, por que não? Meus irmãos, o dinheiro é uma bênção. Jesus não estava dizendo para aquele jovem que todo dinheiro é inerentemente maligno. Aliás, dinheiro e propriedade honestamente adquiridos é uma bênção vinda de Deus. E aqui eu quero que vocês considerem 4 coisas importantes que Jesus fala acerca das riquezas. Primeiro, Deus criou a terra para ser próspera. 2, a prosperidade é, com frequência, fruto de obediência e sabedoria. 3, a prosperidade nos ajuda a prover ao necessitado. E por último, meus irmãos, quando Jesus voltar e transformar tudo em novo, o povo de Deus será novamente próspero. Nós entendemos, meus irmãos, intuitivamente que o dinheiro é uma coisa boa. Quando os nossos filhos adoecem, é uma bênção nós termos dinheiro para que nós possamos cuidar deles. Ou quando você está sentindo fome ou desejo de comer algo, e você tem dinheiro para que você possa satisfazer aquela sua vontade, satisfazer aquele momento de fome. Jesus então disse ao jovem rico que sua riqueza... Jesus não disse ao jovem rico que sua riqueza era pecaminosa. O dinheiro é uma bênção vinda de Deus, pelo qual somos extremamente gratos. Mas, meus irmãos, o dinheiro é perigoso no mundo caído. Dinheiro e posses são extremamente perigosos no mundo caído. E aquele jovem estava cego por aquele fato. O dinheiro, meus irmãos, pode tornar a vida muito mais fácil. Possui um alto poder de conferir o que queremos. Portanto, os seres humanos são constantemente tentados a fazer das suas riquezas um ídolo. Em lugar de confiarmos no poder e na bondade de Deus, acabamos confiando no poder do dinheiro e na facilidade no qual ele pode nos conferir. Confiamos nos bens para obter felicidade e segurança, em lugar de procurarmos satisfação em Deus. Ficamos cada dia mais presos em o que possuímos, procurando nisso o sentido de vida. Se você não acredita no que eu estou dizendo, meus irmãos, observe agora, no final do ano, quando nós temos a bendita mega sena da virada, observe o quanto as pessoas ficam tentadas a ganhar aquele dinheiro. As pessoas fazem planos com aquele dinheiro. Eu vou confessar que eu mesmo já fiz planos com aquele dinheiro. Nós ficamos pensando o que podemos fazer, o que vamos realizar, os sonhos que vamos realizar. O dinheiro, meus irmãos, é tão perigoso, que Jesus precisou alertar aos seus discípulos que os ricos terão sérias dificuldades para entrar no reino de Deus. Mais dinheiro significa mais tentações a se abandonar a Deus e confiar nas riquezas. Tão perigoso é o amor pelo dinheiro, meus irmãos, que Jesus o descreve como um dos principais aspirantes ao trono de Deus. Ele sabia que o dinheiro se apresenta como o Salvador em potencial, oferecendo salvação através do conforto e vida mansa. Olha o que ele diz em Lucas 16:13. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro,
ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Se você vem a Cristo, meus irmãos, não pode fazê-lo, exceto de todo o seu coração. Jesus não quer dividir a sua afeição e o seu coração com qualquer coisa que seja. Não porque ele é mesquinho. Jesus não é mesquinho. Muito pelo contrário, ele é bondoso e sabe perfeitamente que estas coisas são mortíferas para nós. Deus nos proporciona tudo aquilo que precisamos. Seu dinheiro, seu emprego, o sucesso, os filhos, o cônjuge, as esperanças, os sonhos, a reputação. Todas essas coisas, meus irmãos, são boas, mas são passageiras. Nenhuma delas pode suprir as nossas maiores necessidades. Olhamos para essas coisas e pensamos, aquilo haverá de me salvar, conferindo alegria e propósito. Mas, se você procura alegria em qualquer outra coisa ou pessoa que não seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o fim da história para você será trágico. A grande maioria de nós, meus irmãos, não possui coisas, é possuído pelas coisas. Por isso, Jesus vem nos libertar. Graciosamente, Ele expõe os nossos falsos amores, mostra como o nosso coração é idólatra e estende a sua graciosa salvação a quem Ele escolheu. Jesus diz, meus irmãos, que não devemos seguir a Deus ao dinheiro porque Ele não admite concorrentes. A salvação que Ele nos dá requer de nós compromisso total. Meus irmãos, não há como ser cristão se o perseguir riquezas é o norte da sua vida. Você precisa estar disposto a sacrificar tudo para ter Jesus como seu Senhor. E é interessante destacar que a maioria das multidões que seguiam Jesus no seu ministério terreno não tinham a menor ideia que esse seguir a Jesus exigiria o sacrificar de tudo. Para a maioria daquelas pessoas, Jesus era um operador de milagres, alguém que proferia belas palavras, palavras que davam aquele conforto. E se você tivesse atrás de sabedoria, cura, pão e peixe de graça, certamente Jesus era quem você escolheria seguir. Mas Jesus, meus irmãos, queria se certificar se realmente aquelas pessoas sabiam o que Ele queria deles. E Ele até preferia que eles não seguissem, do que seguissem Ele com falsas pretensões. E Ele diz em Lucas 14, 25 e 27, grandes multidões o acompanhavam, e Ele, voltando-se, lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Meus irmãos, as condições são claras. Para seguir a Jesus, é necessário estarmos dispostos a morrer. Calma, meus irmãos, não estou pregando nenhum tipo de suicídio coletivo, não é isso. Morrer para este mundo. É preciso considerar, meus irmãos, que Jesus é mais importante que os seus próprios pais, irmãos, filhos. Também não estou dizendo que você amanhã precisa colocar os seus pais no asilo, parar de cuidar dos seus filhos e parar de conversar com os seus irmãos, não é isso. Estou dizendo que estas coisas não devem ocupar o trono de Deus na sua vida. E quando vamos até Ele através da salvação que Ele nos concedeu, isso tem de ser verdade na nossa vida. Essa é a experiência normal da vida do cristão. Mas não é só isso, meus irmãos. Nós precisamos negar-nos a si mesmo. E o que isso significa? Negar a si mesmo, meus irmãos, trata-se de, na realidade, negarmos e repudiarmos a nós mesmos, renunciando todo o nosso direito de seguir o nosso próprio
caminho. Negar-se a si mesmo é voltar-se da idolatria e do egocentrismo que nós temos. Você não pode seguir a Jesus se você não nega a si mesmo. Alguém tem que dar a ordem na sua vida. Mas não basta também negar-se a si mesmo. É preciso tomar a sua cruz. É preciso morrer para a sua forma antiga de viver. Ele quer que crucifiquemos a nossa velha e egocêntrica forma de viver. A pessoa que toma a sua cruz passará a ter um novo e diferente relacionamento com Deus. Nós precisamos estar à disposição de Jesus. Se Ele quiser qualquer parte da nossa vida, são dele, é dele. Toda a nossa vida pertence a Jesus. E qualquer um que diga, meus irmãos, que Jesus quer que você seja rico, está completamente enganado e está mentindo para você. Quem disse, tudo te darei se prostrado me adorares, não foi Jesus. Foi o diabo, foi o pai da mentira, foi o enganador. Irmãos, nós estamos lutando pelo lixo deste mundo, enquanto o Evangelho de Jesus tenta florescer como uma flor no meio do asfalto. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós não queremos a Jesus. Nós não queremos estar aqui. Nós não queremos tomar a nossa cruz. Nós não queremos mudar a nossa vida. Seguir a Jesus implica em tomar a sua cruz. Implica em mudar a sua vida. E eu quero finalizar, meus irmãos, dizendo que a salvação, nada tem a ver com a sua conta bancária. Conforme eu disse no início, não é pecado você possuir dinheiro. Pessoas pobres, meus irmãos, podem ser tão escravas do dinheiro como os ricos. E aqui eu quero deixar para os irmãos algumas perguntas para que você possa responder no seu íntimo. Qual é o amor que lhe controla? É o amor pelo dinheiro, pelas posses materiais, de sombra e água fresca e de um futuro seguro? Ou é o amor por Jesus, por espalhar o seu reino, pelo cuidado com as almas que necessitam ouvir o Evangelho e que necessitam da nossa ajuda? Que tipo de tesouro você está acumulando? Meus irmãos, Jesus diz que precisamos investir nele. Um tesouro que nunca desvanece. Um tesouro que a traça e a ferrugem não corrói. Um tesouro que ladrões não podem roubar. Tudo mais, meus irmãos, é puro desastre. É uma torre que rapidamente ruirá. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e é certo que as demais coisas serão acrescentadas em sua vida. E o acrescentar na sua vida, meus irmãos, nada mais é do que a vida eterna com Deus. Não deixe com que as coisas deste mundo possam ocupar o seu coração. Aquilo que Deus nos preparou para a eternidade é muito maior e mais valioso do que algo que este mundo possa nos oferecer. Meus irmãos, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Seja um cristão que ama a Deus sobre todas as coisas. Amém?